Boa noite, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo hoje no canal, tá bom? Hoje, dentre alguns assuntos que eu vou estar falando para vocês, eu vou estar falando também sobre essa isquinha aqui, né? Que é a isca Papa Black da Ocambé, né? Bom, mas antes da gente entrar nesse assunto sobre essa isca em específico, eu gostaria de estar falando também sobre outros assuntos com vocês, tá bom? Algumas pessoas me indagaram no canal perguntando se eu já participei de torneio, se essas teorias que eu invento, né, que se eu tenho algum aval para estar falando sobre isso, né? Galera, eu acredito que não, né? Eu acho que nem eu e talvez muita gente também não tem esse aval para estar falando sobre o que esse assunto de pesca com tanta propriedade, né? Por que que eu estou falando sobre isso? Um tempo atrás, quando eu fiz o meu TCC, o assunto principal do TCC seria falar que a pesca esportiva seria talvez uma alternativa viável para alguns grupos de ribeirinhos da Amazônia, Pará, né? Alguns estados também que você tem um potencial de pesca, como Camurupina, na Paraíba, né? Esse potencial de pesca e o potencial também do turismo ecológico seria uma alternativa viável para acabar com a miséria de algumas sociedades ali ribeirinhas, né? Trazer uma qualidade de vida melhor sem a gente degradar tanto o ambiente, né? E quando eu fui tentar fazer esse meu TCC, eu tive um problema gigantesco de não conseguir material, matéria científica, não consegui nada. Quando conseguia, estava em outra língua, estava em alemão, espanhol, inglês, até consigo, que eu sou professor de inglês, né? Mas então, assim, não tinha matéria para a gente estar falando sobre o assunto, né? Então, não só sobre isso. Então, assim, a pesca esportiva hoje, no Brasil principalmente, no mundo também, mas no Brasil principalmente, a gente tem uma matéria bruta para ser explorada. A gente está falando do país com maior potencial, talvez, aí, para a pesca esportiva, que não está sendo explorada de maneira correta, né? A pesca hoje ela ainda é criminalizada, infelizmente. De que maneira, né? As pessoas ainda veem como uma prática talvez devastadora, uma prática ruim que vai trazer malefícios, e não é bem isso que quem é o pescador de verdade ele vê dessa maneira, né? A pesca esportiva hoje no mundo ele é o esporte número um, ele ganha até do futebol em questão de praticantes. A gente tem muito mais gente praticando a pesca hoje do que o próprio futebol, né? Então são assuntos que eu gosto de falar. E quando a pessoa fala, mas você tem algum embasamento teórico, bababá e bababá, galera, não, a gente não tem nem embasamento científico para estar falando sobre isso, porque a gente tem pouquíssimas pesquisas, né? Tem, claro que tem, mas assim, tem pouquíssimas. Então, eu já falei isso uma vez, eu volto a citar, né? Eu gosto de ver vídeos, às vezes, ali com poucas visualizações da galera. Eu pesco tucunaré no Nordeste, eu pesco traíra no Sul, eu pesco isso. Então, assim, eu costumo tentar entender aquele ambiente para a gente tentar montar nossas próprias teorias, né? Porque a gente é, sim, um agente de informações. A gente consegue pegar informações, consegue repassar informações que ainda é carente, por incrível que pareça, né? A gente ainda é muito carente desse tipo de informação. Então, assim, a gente copia iscas que vêm de fora, a gente faz várias coisas que vêm de fora, e, por exemplo, o tucunaré é um comportamento totalmente diferente de peixes que vêm de fora. A maioria se atrai, se alimenta não só de peixe, mas de lagarta e tudo mais, né? Então, são comportamentos de isca de zaro. O tucunaré tem um comportamento dele, né? Não só o tucunaré, a traíra tem um comportamento diferente, a mateixã vai ter um comportamento diferente, todo peixe predador ele tem um comportamento diferente. Então, a gente pode estar trabalhando, não só a gente está se vendo como pescador, às vezes eu vejo muita gente, quando eu comecei a postar meus vídeos, falar, né? Nossa, mas eu não sabia que codisco utilizar, eu não sabia o que... galera, eu também não sabia, quando eu fui procurar a respeito, não tinha, simplesmente não tinha nenhum conteúdo, nem no YouTube falando, e nem livros, nem revistas para a gente tentar entender o que que era. Então, eu comecei a consultar com um, com o outro, ver coloração de água, né? E a gente vai montando um padrão. Então, eu tento passar isso aqui para vocês. Eu acho que a diferença está na boa vontade, né?
Tem muita gente que poderia estar passando informações melhores para vocês? Tem. Só que muitas dessas pessoas que talvez sejam melhores, estão no mercado há muito mais tempo, só tem talvez o interesse comercial do negócio. Então, se não for gerar renda para ele não tem interesse nenhum de divulgar para vocês, tá bom? Então, esse é um ponto que eu queria chegar com vocês. Agora vamos falar um pouquinho daquela isca ali. Isca Papa Black da Ucambé, né? Essa isca eu gosto de falar que ela imita um peixe podre. Desculpa a brincadeira, mas é porque olha que acabamento feio, ela tem um acabamento muito feio. Ela é uma isca feita de resina, né? Uma isca que ela racha, olha essa aqui, já rachada, né? Entrando água dentro dela. E é uma isca que mesmo com todas essas características, talvez ruins, é uma isca que ela pega e pega demais, né? Essa isca eu ainda não consegui entender o porquê que o predador, o peixe predador, ele gosta tanto dessa isca. Essa é uma isca que ela funciona muito bem para o tucunaré, funciona muito bem para traíra, funciona muito bem para cachorra, funciona demais para o dourado e funciona para o robalo também, né? É uma isca de alta flutuação que talvez teve ali sua inspiração na Shed Rap, se eu não me engano, né? Que é uma isca da Rapala, tá bom? Eu vou tentar colocar aí para vocês a isca que talvez tenha inspirado essa isca. Só que elas têm diferenças, né? E essa isca ela consegue ser mais famosa até do que a Shed Rap da Rapala, até porque, se eu não me engano, a Shed Rap da Rapala é feita de madeira balsa, né? A flutuação delas são diferentes, então, querendo ou não, são iscas diferentes, né? Essa isca, ela vem com o olho vermelho feio pra caramba, né? Deixa eu ver se consigo focar um pouco aqui. E eu gosto muito de utilizar ela nessas cores mais escuras. Eu tenho em cores mais claras também. Mas, vocês estão vendo minha camisa aqui? É uma camisa que eu ganhei da minha esposa, tá? É da Presa Viva. Não tem nada a ver com política, não. Não divulgo política no meu canal, não. Tá bom? Bom, pessoal. Então, assim, eu gosto mais dessas cores escuras e eu vou falar o porquê. Daniel, mas tucunaré vai se interessar em cor escura? Tucunaré gosta de cor clara, gosta de branco, gosta de outras cores. Pessoal, eu falei para vocês esses dias da coloração Ayu, que é a coloração que imita um peixe chamado Ayu, acho que é Ayu Fish, alguma coisa assim. Um inscrito do canal falou que existe o peixe Ayu e essa cor se baseia exatamente nesse peixe. Eu vou colocar bem aqui para vocês o peixe que tem esse nome Ayu. Eu não sei se é Ayu Fish, eu vou colocar aqui para vocês também. E as cores que se baseiam, tá bom? Mas voltando para essas colorações aqui, né? Pessoal, o tucunaré ou qualquer outro peixe, ele não alimenta só da piapa, ele não se alimenta só desses outros peixes, ele vai se alimentar da tuvira, talvez de pequenos peixes que moram ali no fundo, principalmente pequenos bagres, né? E bagre em geral, peixes que ficam no fundo de forma geral, possuem cores mais escuras, né? Essas cores puxadas para verde musgo, cinza, preto, né? Eu vou tentar, eu não sei se eu tenho esse vídeo, se tiver eu vou tentar colocar ele aqui, mas se não tiver eu vou explicar o que vídeo é esse, tá? É um mergulhador que ele mergulha com uma paleta de cores na mão e essas cores elas vão mudando conforme vai chegando em certas profundidades. Então, o que faz sentido na nossa cabeça que está lá na superfície, ela muda muito de cor quando ela está lá no fundo, né? Então, assim, iscas escuras para o fundo, para mim, funcionam muito bem, né? Voltar nessa isca, por que eu estou falando dessa isca nessa época agora do ano? Eu queria estar fazendo esse vídeo mais para junho e julho, porque eu já fiz vídeos, eu tenho 2 vídeos aqui no canal, falando sobre iscas para época de inverno, né? A gente ainda não está no período de inverno, né? Só que, não sei nos estados de vocês, mas aqui em Brasília o frio entrou e entrou com muita força, né? Então, eu já vou começar a introduzir algumas iscas de frio. Essa é uma isca para mim que, claro, você vai conseguir trabalhar ela na chamadinha, mas para mim ela é uma isca de arrasto, aquela isca que ela vem trabalhando, né? Ela não combina muito com toques secos do jerkbait, não. É mais aquela isca de arraste mesmo, né?
e ela vem um pouquinho mais no fundo, ela vem mais no fundo do que as iscas do tipo Einá, né, de barbela simples. Na chamadinha, o pessoal gosta de trabalhar deixando subir e afundar, mas isso é mais para roubá-lo, né? Tucunaré, dourado, traíra, geralmente gosta do nado contínuo, só puxando, recolhendo. Você pode alterar as velocidades que ela vai vir nadando, né? Mas ela não vai fazer o trabalho do jerk bait, não, né? E essa isca, eu não sei o que que tem nela. Tem iscas que tentaram copiar ela, tem a Papa Todos, tem essa isca aqui do Nakamura, que parece muito com ela, ela é um pouquinho a poderosa, né? É mais ou menos o mesmo shape as duas, né? Só que essas aqui tem diferença de tamanho, né? Mas essa isca aqui ainda continua sendo, no meu ver, a melhor delas, né? Essa isca ela pega demais, né? E nessa época agora, o tucunaré, eu já falei isso em outros vídeos, ele entra num período ali ah, o condicionamento dele fica um pouco mais lento, o trabalho dele fica um pouco mais lento, então iscas que vão mais no fundo, que vai lá onde o tucunaré está, que exigem menos esforço desse peixe, né? Nessa época que a água esfria, elas costumam dar mais resultado, né? Então eu estou trazendo algumas iscas que deram certo comigo, principalmente no ano passado. Eu não sei se vai dar certo esse ano, mas é mais ou menos uma teoria, né? Essa foi uma isca que dá certo. Para mim dá certo o ano inteiro, mas nessa época de frio agora ela funciona muito bem. E até engraçado que a outra lá já rachou, né? Deixa eu mostrar para vocês. Ela já rachou, mas aí ela rachou, entrou água, e aí agora que essa isca tá pegando bem, né? Ela tá com rachado aqui no fundo, né? Então eu tenho outras iscas aqui que já aconteceu a mesma coisa e eu reparo sempre nisso. Eu tenho Iná, por exemplo. A Iná que eu mais pego nela hoje, ela é uma isca que está entrando água dentro dela. Então, ela está nadando um pouquinho mais no fundo, né? Então, o que que eu reparo, pessoal? De forma geral, eu reparo que iscas de barbela com ação sinking, que vai lá no fundo, né? São três ações. A sinking que vai lá no fundo, a floating que fica no meio, né? Não, perdão, a floating que sobe, e a que fica no meio, eu sempre esqueço o nome dessa ação. Floating, sinking. Meu Deus, esqueci. Eu vou botar o nome aí para vocês, tá bom? Então, essa isca que fica no meio e essa isca que vai mais no fundo, para mim, funciona um pouco melhor qualquer época do ano. Só que eu trabalho 90% do tempo com iscas de barbela são floating, porque geralmente engarrancha e a gente perde a isca, né? Então, assim, se for em locais que não tem muita vegetação e você consegue trabalhar uma ação sinking, né? Ou então que vai mais no meio ali, ela vai sim te dar mais resultado, né? Então, iscas que deram resultado para mim no ano passado aqui que eu posso citar. A isca Mago, isca Fusion Shed, deu certo comigo também. Uma isca que eu perdi, que ela é imitação da Mega Bass X80, a imitação dela da Lori, que é a Lori Brutal. Essa deu certo, ela vem com 3 garatéias, né? Se eu não me engano, ação Sync também. E essa isca aqui também, deixa eu ver, acho que ela tá aqui, ó. Ela deu muito certo comigo. Essa aqui é uma Raptor Shed, né? Uma barbela um pouquinho maior. Tem ela, a Raptor Minnow, que é a mesma isca, só que com a barbela mais comum, mais pequenininha, né? Essa isca aqui ela pegou demais no ano, principalmente pescando de barranco, viu? Ela deu muito certo para mim no ano passado, né? E algumas iscas é engraçado, né? Essa aqui, por exemplo, é uma isca que toda vez que eu vou pescar ela entra água, ela tá toda enferrujada, né? E depois que ela começou a entrar água, que essa isca começou a funcionar bem. Então ela deu certo comigo também, né? E no geral, pessoal, é isso. Eu acho que a água esfriou, não tem muito o que a gente fazer. É isca que vai lá no fundo mesmo, né? Tentar pegar o peixe lá no fundo. Daniel, mas eu gosto de trabalhar a superfície, né? Tá, você pode trabalhar a superfície, mas assim, a grande maioria das vezes a chance do tucunaré subir é bem menor, né? Se você conseguir ir na altura dele, né? Então, iscas aqui, essa aqui eu tô colocando aqui, mas eu ainda não consegui pegar com ela, porque eu só testei uma vez, mas eu vou estar testando ela. É uma Trophy Minnow, né? Da River to Sea, barbela bem grande. Então, são os estilos de isca que
tá pegando muito nessa época. Uma coisa que acontece muito nessa época também, como o peixe está um pouco mais devagar, é você reduzir o tamanho da isca que você tá pescando, tá bom? Iscas que trabalhem mais fechadinho, não dá tanto mergulho, não volta, não tem uma aceleração, né? Essa isca aqui funciona muito bem, eu já até falei dela, Top Gun, né? Principalmente nesse tamanhozinho menor e sem rato, tá bom? E eu gosto dessa, aqui eu tô citando o tucunaré amarelo, viu? Mas eu gosto dessas iscas assim, essa aqui também é uma tapinha da KV, né? Bem pequenininha, então, mas assim, pelo menos o meu entendimento nessa época agora de frio, a gente reduz um pouco a isca e vai para iscas com estilo um pouquinho mais desacelerado, né? Às vezes, vou testar aí sei lá, uma hélice, eu vou testar uma Bone, que é uma isca rápida, eu vou testar uma Fire Stick, que é uma isca rápida. Nem sempre está dando tanto resultado nessa época do ano agora não. O que eles estão dando mais resultado geralmente são iscas um pouquinho mais lentas. Mas não, isso também não é uma regra, né? Vai ter dia que pode ser que esteja frio, o tucunaré esteja ativo, já aconteceu comigo, né? Mas, assim, o básico, né? A gente sempre fala o básico, ele tem que ser dito, que geralmente são essas iscas mais barbeludas que vai lá no fundo, tá? Galera, então esse é o vídeo, não foi exclusivamente falando só sobre essa isca, não. Mas quem tem dessa isca que pode comprovar, o dourado adora isso aqui. Eu não sei te dizer o que tem nessa isca, né? Mas dourado pega, traíra pega, eu já vi gente pegando bicuda nessa isca aqui. A cachorra pega, o tucunaré pega. Eu já peguei tilápia também nessa isca. Essa isca funciona muito bem, né? Ela é feia, ela é de resina, ela racha, mas ela cumpre o que promete, que é pegar o peixe, né? Então, quem tem essa isca pode estar falando mais um pouquinho. Quem gostou do vídeo, deixa o seu curtir aí e coloca aí pra gente aí o que você queria ouvir no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais.